Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje vim conversar um pouquinho sobre ansiedade. Mais especificamente, o que que a sua ansiedade quer te falar? Porque geralmente quando as pessoas estão com ansiedade, elas ficam tão desesperadas, até porque os sintomas eles são extremamente desconfortáveis, o coração acelera, se você começa a suar, começa a passar 1 milhão de pensamentos diferentes pela sua cabeça, você não está acostumado com essa sensação, e mesmo se você tivesse acostumado, não é algo muito bom, porque é extremamente desconfortável, então as pessoas só querem que aquela ansiedade cesse. E a maior parte das pessoas nunca sabe de onde vem a ansiedade. E por elas não saberem como funciona a ansiedade, elas ficam apavoradas. Muitas pessoas acabam achando que estão até tendo um infarto, e acaba que isso assusta muito as pessoas. Só que você precisa entender um pouco mais sobre a ansiedade, como ela funciona, para você entender o que ela quer dizer para você. Porque sim, a sua ansiedade ela provavelmente quer falar algo, só que se você não prestar atenção no que ela quer falar para você, é muito provável que você a ignore. Isso é um erro muito comum, as pessoas, como eu disse, não querem sentir, então provavelmente elas querem tomar logo um remédio, até porque, como eu disse, é extremamente desconfortável, mas é importante que você entenda o que a sua ansiedade quer falar para você. E a primeira coisa que você tem que entender é que a ansiedade ela não é um problema. O transtorno de ansiedade sim, porque ele começa bom, ele é um transtorno, então é muito mais difícil de você contornar, mas picos de ansiedade em momentos pontuais da nossa vida é até esperado, né, na véspera de um casamento, na véspera de uma prova importante, algo que você tem que fazer, que tem uma importância muito grande na sua vida, vai te gerar ansiedade. Só que a maior parte das pessoas acha que a ansiedade ela é uma doença, que você, ao sentir ansiedade, você está doente. Só que a ansiedade é algo extremamente natural. A nossa espécie, ela precisa sentir ansiedade diante de momentos de perigo, porque foi isso que permitiu que a gente sobrevivesse. Então, quando você estava diante de algo que oferecesse perigo para sua vida, você sentindo ansiedade, você provavelmente correria. Isso faria com que você sobrevivesse e deixasse descendentes. Então é muito importante você entender que a ansiedade ela é uma reação esperada diante de um estímulo que coloca a sua vida em risco. É como um alarme, ele dispara e você fica assustado, provavelmente você tem uma reação de lutar ou fugir, e isso tem maiores chances de preservar a sua vida. Então a ansiedade, ela não é uma vilã, ela na verdade ela está sinalizando que algo não está do jeito que deveria estar na sua vida. E a maior parte das pessoas elas não observam isso. Justamente porque, como eu disse, é extremamente desconfortável. Só que se você parar para prestar atenção e você procurar onde está o problema, muito provavelmente você vai entender. Então, ela quer sinalizar que algo está errado. E eu queria trazer, por exemplo, o caso de uma paciente minha, que ela, por causa da ansiedade, ela acabou tendo paralisia facial durante algum período. A ansiedade dela foi tão forte que ela teve paralisia facial. E aí ela teve que procurar ajuda psicológica. E quando, ela queria logo se livrar dos sintomas de ansiedade, porque ela encarava a ansiedade como uma doença, mas quando fomos olhar para o contexto dela, quando eu fui olhar para o contexto dela, ficou muito visível que a ansiedade ela só estava fazendo com que ela parasse, porque, antes dela ter esse sintoma da paralisia facial, ela estava tendo até desmaios por causa do estresse que estava muito alto na vida dela. E por que que ela estava sentindo tantos sintomas desconfortáveis, porque a rotina dela era extremamente cansativa. Ela é mãe de 2 crianças, então ela tinha que cuidar dessas 2 crianças, que exigiam muito dela, porque obviamente se você tem uma criança, contato com a criança, você sabe que a criança exige atenção, você tem que estar sempre, monitorando o que a criança está fazendo, então isso é extremamente cansativo. Além disso, ela tinha que cuidar da casa, que estava sempre desorganizada, porque você tem 2 crianças em casa, então as crianças estão sempre bagunçando, e ela ainda tinha que trabalhar e cuidar do marido. Então, das necessidades do marido. Então ela estava sobrecarregada ao extremo, ela estava sempre ansiosa, sempre estressada, porque ela estava sendo demandada demais. E com isso acabou que ela começou a ter quadros de desmaio, justamente porque o estresse estava muito grande em cima dela, até o momento que a ansiedade acabou fazendo com que ela tivesse paralisia em um dos lados do rosto. E foi o momento que ela teve que parar e olhar para si. E quando ela finalmente entendeu por que que aquilo estava acontecendo, por que que a ansiedade estava fazendo aquilo com ela, era só uma forma da ansiedade virar e falar: "Olha", se ela obviamente se a ansiedade falasse era: "Você precisa parar, olha como é que tá a sua vida, olha o tanto de,
olha a sua sobrecarga na sua vida. E geralmente as pessoas não olham para isso, as pessoas não conseguem enxergar. E elas só querem que a ansiedade saia da vida delas, mas quando você se permite olhar para o que a sua ansiedade quer dizer, você vai entender que existe uma mensagem ali por trás. E no caso dela era que ela precisava baixar o ritmo, que ela precisava, de ajuda para lidar com as tarefas diárias. Então foi aí que em terapia nós trabalhamos para que ela conseguisse, dividir as tarefas, que ela conseguisse fazer com que os filhos ajudassem em casa, com que o marido ajudasse em casa, para que ela não ficasse sobrecarregada. Isso ajudou com que os quadros de crise de ansiedade dela diminuísse. Então, muitas vezes você quer que a sua ansiedade ela cesse ou pare, mas você não quer ouvir o que ela tem para dizer para você. Muitas vezes pode ser uma situação no seu relacionamento que você quer ignorar, mas a sua ansiedade está dizendo para você que tem algo errado ali, ou no trabalho. É muito importante que você entenda o que a sua ansiedade quer falar para você. Onde está o desconforto que está gerando essa ansiedade, para aí você desenvolver a habilidade para lidar com ela. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que, é que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.